Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia da palavra nos permite refletir sobre duas coisas bem concretas. Vou começar pela última e terminar pela primeira. O primeiro tema é o tema da humildade. O trecho do Evangelho é bonito porque diz que 2 homens subiram até o templo para rezar. A subida sempre representa uma oportunidade de encontro com Deus. Deus, na Sagrada Escritura, se faz encontrar nos lugares altos, né? Já falamos disso. Moisés vai receber as tábuas da lei no Monte Sinai, né? Abraão, antes, né, subiu para fazer o sacrifício de seu filho Isaque no Monte Moriá. No Novo Testamento, a gente tem um sermão da montanha, né, onde Jesus entrega o seu conhecimento para os discípulos, também no monte, no lugar elevado. Até o sacrifício da cruz é feito no Monte Calvário. De modo que a subida representa essa ida ao encontro de Deus. Subir ao templo, então, significa ir ao encontro de Deus. Esses 2 homens vão ao encontro de Deus, mas cada um faz um movimento diferente interior. Um sobe para encontrar consigo mesmo, porque é orgulhoso demais de perceber alguma coisa diferente dele. Tanto que a sua oração não fala nada a respeito de Deus e nem se dirige a Deus. Prestaram atenção? A única coisa que aparece no começo é diz: ó Deus, né? Eu te agradeço por quê? Porque eu não sou como os outros. Eu sou muito bom, eu pago o meu dízimo, eu faço os meus jejuns, eu resolvo as minhas coisas. Então eu te agradeço muito porque eu sou muito bom e não sou como os outros ladrões, assaltantes, adúlteros e nem como aquele cara que está ali atrás. É um religioso cujo culto está voltado não para Deus, mas para a sua própria justiça. E prestem atenção, porque o Evangelho começou com esse discurso. Jesus contou a parábola para aqueles que confiavam demais na sua própria justiça e desprezavam os outros. Esses que fazem isso não vivem verdadeira religião. E aqui entra o assunto da humildade, porque o subir ao encontro de Deus, ou seja, o aproximar-se da grandeza de Deus, deveria nos ajudar a permitir reconhecer o quanto somos pequenos diante de Deus. Quanto mais nos aproximamos verdadeiramente de Deus, mais é desvelada para nós a nossa própria condição. E vejam, isso desde o livro do Gênesis. Quando Adão cometeu a experiência de pecado e ouviu os passos de Deus se aproximando, o que fez Adão? Eu me escondi. Ouvi os teus passos e me escondi. Por quê? Porque eu estava nu. Se antes do pecado, a nudez de Adão dizia respeito à intimidade que ele tinha com Deus, depois do pecado, a nudez de Adão revelava exatamente a sua dissemelhança com Deus. Porque ele olhava a grandeza de Deus e via agora a sua própria miséria e a sua própria pequenez, por isso se esconde. Quando nós avançamos para nos aproximar diante de Deus e abrimos o nosso coração verdadeiramente para Deus, Deus vai desvelando para nós a nossa própria verdade e nos permitindo perceber a nossa condição, para que nós, chegando lá, na presença dEle, sejamos capazes justamente de colocar Deus no lugar onde Deus deve estar e nós no lugar onde devemos estar. Por isso, esse cobrador de impostos faz uma oração corretíssima. Ele nem consegue erguer os olhos, de tão envergonhado que está da sua própria condição, mas toma coragem e suplica ao Senhor aquilo que por justiça pode fazer. Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. A este o Senhor escutou. Ao que louvou a si mesmo, o Senhor não deu bola. Para mostrar justamente que nós precisamos compreender que a humildade não é um falso
uma falsa experiência de rebaixar-se, né? E a pessoa vem e diz para você: nossa, como você é bom, não sei o que, não sei o que. Eu disse: não, bondade sua, né? Mas lá no coração a gente está, eu sou mesmo, né? E muitas vezes o ser humano é assim, né? Lida, né, com o seu próprio orgulho de uma maneira equivocada. O humilde é aquele que, na verdade, reconhece o seu próprio lugar. E isso não é só uma questão religiosa, isso é também uma questão de percepção humana, né? Cícero mesmo já dizia, né, superbia causa ruina est, né? A soberba é a causa da ruína, porque essa valoração de estima falsa nos coloca na condição de não termos uma percepção verdadeira daquilo que nós somos. E isso vem em prejuízo de nós mesmos. Porque na medida em que nós não temos uma visão ajustada de nós, nós corremos um risco muito grave de realmente estruturar a nossa vida em função de uma falsidade. E esse cara que se louva, na verdade, tem uma percepção muito ruim de si mesmo. Porque ele de verdade se acha melhor do que os outros. E isso está já como característica da primeira injustiça. A humildade é, sobretudo, essa capacidade de nos olharmos honestamente, sinceramente, e partirmos da verdade daquilo que nós somos. A pessoa humilde é aquela pessoa que, na verdade, progride e prospera porque caminha na sua própria verdade. Sou diretor espiritual de tanta gente e a gente descobre isso com o tempo, né? Que a verdadeira direção espiritual, ela funciona só quando a pessoa vem honestamente diante de nós para nos apresentar as questões que precisam ser mudadas. Enquanto for um discurso de aparência, né, a gente não consegue prosperar na vida espiritual. E é engraçado isso, porque muitas pessoas já vieram procurar direção espiritual comigo e não continuaram a fazer o processo. Por N razões, mas em algumas circunstâncias é muito interessante, porque quando a gente apertava o elemento que precisava ser trabalhado, quando a gente chegava na questão que precisava ser mudada, a pessoa dizia: muito obrigado, padre, até a próxima, e não voltava mais. Porque, na verdade, ela não queria ser dirigida, né? Ela queria só, vamos dizer assim, se apresentar naquela figura, como eu sou boa, como eu faço as coisas certas, como as coisas andam, né, tudo certinho na minha vida. E quando a gente mexe lá no assunto, vou-me embora, né? Tchau, muito obrigado, e assim vamos. Eu digo porque, queridos irmãos, nós corremos um risco muito grande de viver uma experiência de religião falsa. Esse homem que se apresentou lá diante da pessoa fazia tudo certinho, pagava o dízimo, fazia o seu jejum, né, rezava, etc. Eu sou bom, né, eu faço todas as coisas que a lei me manda fazer, mas não vivia a religião na essência da própria religião, que é a comunhão com Deus. A grande cilada que o diabo pode armar para nós é proporcionar ou fazer crescer dentro de nós um orgulho religioso, a ponto de eu olhar para a vida, olhar para as coisas e me achar superior, melhor do que os outros, porque eu já alcancei um grau de maturidade espiritual. A grande tentação que o diabo planta no coração das pessoas que procuram viver a experiência da fé é exatamente essa tentação do orgulho, de me distinguir dos outros. E não foram poucos na história da igreja que se equivocaram nesse sentido. Vejam o perigo. Tertuliano, grande autor cristão, homem que escreveu textos extremamente interessantes, terminou a sua vida na heresia. E por que terminou a sua vida na heresia? Subiu para um grupo que não aceitava a reconciliação dos pecadores, aqueles que haviam feito a adoração ao imperador, em respeito à memória dos mártires, dizendo que eles não podiam ser reconciliados em hipótese nenhuma com a igreja.
E aí foi para uma comunidade separada de puros. Porque nós somos puros, os outros não são. A ponto de virar e dizer, a igreja, né, perdeu o caminho porque nós mantivemos, né, a razoabilidade. E a igreja seguiu seu percurso serenamente, e eles ficaram marcados na experiência da história como aquelas pessoas que no seu radicalismo não foram capazes de entender o processo da própria misericórdia. E ficaram de fora. Então, a humildade, ela é necessária para que a gente não perca também o foco do modo como nós devemos viver a nossa vida. O próprio São Paulo olhava para a sua experiência e, embora falasse com muita tranquilidade dos seus feitos, também falava da experiência do seu próprio pecado. E isso o ajudava a manter o foco, e isso o ajudava a manter a estrada certa. Porque se nós não precisássemos de um Salvador, não era necessária a vinda de Jesus, bastava que cada um realizasse a sua obra de perfeição. Mas foi exatamente porque nenhum de nós foi encontrado diante de Deus como justo, que um único justo, encarnado Deus, vem ao encontro da nossa fragilidade para carregar sobre si as nossas dores e receber uma sentença que era nossa, para que nós pudéssemos estar livres da nossa própria miséria. Nós fomos salvos e resgatados pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus equivale à justiça. E com isso passo da humildade para o segundo ponto que eu gostaria de tratar hoje, que é o tema da justiça. Existe entre nós uma instituição justiça. Não é verdade? Ela está por aí, né? Um bando de gente faz o direito, né? Estuda o direito para exercer a justiça. Alguns se tornam juízes, outros se tornam advogados, de modo que a justiça possa ser estabelecida, né, dentro do nosso meio a partir das leis. Mas existe uma diferenciação que hoje eu quero fazer muito concretamente entre a instituição justiça e a virtude justiça. A instituição justiça, ela trabalha segundo aquilo que são os ditames da lei. E a lei estabelece aquilo que é de direito de todos, né? E aquilo que também obriga a todos enquanto dever. Então, a normativa estabelecida, né, por convenção é utilizada como referencial e norte para julgar aquilo que são as causas entre as pessoas. Tudo bem. Essa é a justiça, vamos dizer aí, mundana, né? Não em sentido pejorativo necessariamente. Mas existe uma outra justiça que eu acho mais importante, que é a virtude da justiça. Segundo um jurista da Síria, antiga Síria, um jurista clássico, chamado Ulpiano, justiça é dare quique sum, né? Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Quando nós pensamos na justiça como virtude, dar a cada um aquilo que é devido, significa oportunizar a todas as realidades aquilo que é correspondente à sua própria verdade. Quando falamos dos homens, então, estamos falando em dar ao homem aquilo que corresponde à sua dignidade. A dignidade do homem, né, enquanto pessoa, né, deve ser então garantida pela justiça. Mas ela não é ordenada pela norma. Não se assustem com o que eu estou dizendo. Ela não é ordenada pela lei. Ela é ordenada por uma realidade muito mais profunda, que é exatamente a finalidade das coisas. Quando a gente pensa no ser humano, nós precisamos necessariamente pensar na sua realização enquanto ser humano. Para isso, precisamos estabelecer a verdade sobre o ser. E a partir dessa verdade dizer o que é bom para essa realidade, para essa pessoa. A justiça, ou seja, dar ao homem aquilo que é próprio do homem, consiste sobretudo em permitir que cada indivíduo possa alcançar a sua própria felicidade a partir da verdade do seu ser. São Tomás de Aquino vai dizer na Suma Teológica que o fim último do homem é a sua comunhão com Deus.
Porque de Deus nós viemos e nós somos criados imagem e semelhança de Deus, e a finalidade última nossa está na comunhão com Ele. Por isso, o que é justo para o homem? O que é justo para o homem é justamente tudo aquilo que corresponde à sua felicidade. É justamente tudo aquilo que corresponde ao seu próprio fim. É aquilo que o leva à perfeição do seu próprio ser, que está justamente na comunhão com Deus. O que é que nós devemos buscar então, queridos irmãos e irmãs, e que é justo para nós? Tudo aquilo que eleva, tudo aquilo que forma, tudo aquilo que engrandece a pessoa na sua verdade última, que é de imagem e semelhança de Deus. Nós somos chamados a viver na nossa vida em vista de uma virtude de justiça que nos convida constantemente à excelência. E é isso que nós precisamos compreender. A justiça, ela é uma exortação à excelência do ser humano. Por isso, ela está do lado de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é correto, de tudo aquilo que corresponde às boas práticas, de tudo aquilo que corresponde, em última instância, verdadeiramente ao amor. O homem que quer viver a experiência da justiça é aquele que procura, na sua vida, aproximar-se de Deus, porque Deus é o seu referencial último. A excelência que somos chamados a experimentar na nossa humanidade é de levar a nossa humanidade o mais próximo de Deus que formos capazes de levar. E isso é justo, porque isso corresponde à nossa dignidade. De modo que nós podemos dizer que a prática da injustiça é tudo aquilo que deprecia, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que diminui a dignidade da pessoa humana. E contra isso devemos efetivamente lutar. Quando nós tratamos da questão da justiça, nós vamos ouvir na primeira leitura que justo por excelência é Deus. E todos aqueles que querem ser praticantes e amantes da justiça precisam procurar um ordenamento na sua vida que corresponda à justiça divina. Por isso nós não somos conduzidos simplesmente pelos ditames da humanidade, mas nós somos conduzidos sobretudo pelo fim último que nos chama à excelência, que é o próprio Deus. E aqui está o grande desafio nosso, de procurar entender e compreender e viver a verdadeira justiça, que não consiste simplesmente no degladiarmos em função de direitos e de ampliação das nossas liberdades simplesmente, mas a justiça corresponde na busca honesta e sincera de tudo aquilo que é bom e de tudo aquilo que eleva a dignidade humana, e de combater tudo aquilo que vai em detrimento dessa própria dignidade. Quem procura a justiça precisa ter dentro de si um pensamento honesto e sincero a respeito da excelência. Precisa ter um pensamento honesto e sincero a respeito da procura continuada do bem e, sobretudo, do exercício do amor. Porque a justiça, ela é verdadeira justiça quando ela restaura, quando ela reestrutura, quando ela reestabelece, quando ela reorienta o indivíduo humano no caminho da sua própria dignidade. E não quando ela se torna mera luta de direitos e deveres, nivelando tudo por baixo e estabelecendo normas que muitas vezes comprometem essa própria dignidade da pessoa humana. Não é justo, então, que a igreja esteja diante dessas questões e seja leniente no sentido de permitir que determinadas coisas que firam a justiça possam ser estabelecidas. Porque toda lei estabelecida no meio dos homens que fere essa justiça primeira, que está no ordenamento da dignidade da pessoa para sua plenitude, não deve ser obedecida. Porque a convenção humana não é maior do que a própria natureza e a nossa unidade com Deus. Tanto é que, na moral, se diz que se deve desobedecer em consciência a toda lei que foi estabelecida de forma injusta e em detrimento da nossa própria dignidade. E dou um exemplo simples, né? Todo mundo briga, né, sobre esse tema do aborto. Mas para mim não é uma questão religiosa. Nunca foi.
é uma questão de dignidade da pessoa. E é muito mais ampla do que religião. E se a gente começar a discutir isso como se fosse um problema de religião, nós estamos reduzindo o problema. Porque se nós não garantirmos o primeiro e fundamental direito à existência, nenhum outro direito pode ser garantido e firmado segundo os princípios da nossa própria natureza. Se nós não pudermos garantir que o indivíduo exista, que outro direito podemos garantir aos indivíduos? E com isso, não me excluo da série de problemas que existem e dos dramas muitas vezes que as mulheres vivem em relação a essa questão, mas um erro ou um problema ou uma violência não justifica outro erro, outro problema e outra violência. E na moral a coisa é muito simples, um mal nunca pode ser um meio para se alcançar um bem. Não se pode dar o direito, por exemplo, à mãe de vida ou de morte sobre o seu próprio filho. E é simples assim. Porque se nós não garantirmos o direito de existência fundamental, todos os outros direitos se perdem. Isso para citar uma questão. Percebam, então, que o discurso nosso não pode ser um discurso só pautado pela experiência da liberdade. Não são as liberdades que definem o direito, é o bem. É o bem que define o direito. E nós não podemos definir o que é bom sem definir o que é a verdade. Por isso, quando nós vivemos numa sociedade onde nós temos meias verdades distribuídas por aí, e onde nós perdemos a honestidade da busca sincera daquilo que é correto e daquilo que é bom, nós vamos esfacelando e desestruturando a nossa cultura e a nossa própria sociedade em função das mazelas todas que nós estamos acompanhando aí. Se a justiça não estiver profundamente vinculada com Deus, que é o paradigma da justiça, tudo o resto se fragiliza. Por isso hoje, ao olharmos Deus que é justo juiz, nós devemos olhar para a figura de São Paulo e ver o quanto isso é sério. São Paulo está escrevendo a sua carta a Timóteo e ele já sabe da sua condenação à morte. A justiça mundana decidiu matar São Paulo por conta da sua fé. E ele termina esse processo de vida extremamente consciente de que a sua vida está na mão do justo juiz. E a fala de São Paulo é extremamente interessante de ver o quanto ele está resolvido internamente com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, inclusive com a sua própria morte injusta. Combati o bom combate, guardei a fé. Agora me resta receber do justo juiz a coroa imperecível da glória, preparada para mim desde o princípio dos tempos. Paulo aqui representa o clamor do justo que vai ao encontro do justo juiz. Paulo representa aqui a grandeza humana que não cede à experiência das conveniências desse mundo, mas que se mantém firme na sua coerência, de modo a responder aquilo que o Senhor lhe pede. Paulo não teme nenhuma estrutura humana, porque na verdade colocou a sua confiança naquilo que é a estrutura divina, na plenitude que vem de Deus, na plenitude que vem do céu. E quando nós olhamos essa experiência, nós conseguimos distinguir a virtude justiça da instituição justiça. Deveria ser próprio da justiça praticar a justiça. Mas para que a justiça seja o lugar da prática da justiça, nós precisamos de homens verdadeiramente decididos pela verdade e pelo bem. E aqui está o grande problema, quando a perversão do nosso coração nos leva muitas vezes por estradas diferentes do amor ao bem e do amor à verdade. Porque se nós perdermos o compromisso com isso, nós tomamos partido de coisas que não correspondem à realidade da graça e nós tomamos partido de coisas que não correspondem à vontade de Deus. Por isso, a justiça mundana ela é falha,
porque ela está alicerçada muitas vezes na nossa humanidade que é falha. Por isso, o clamor pela justiça divina é o clamor mais excelente, porque ele nos coloca na estrada certa e no rumo justo. Queridos, amemos a verdade, amemos o bem, pratiquemos a justiça e vivamos com humildade diante de Deus, porque Ele, que é capaz de reconhecer os nossos corações, nos dará aquilo que é devido, porque Ele é o justo juiz. Louvado seja nosso Senhor Jesus